fazer nossa prece inicial, agradecendo a Deus a oportunidade de mais um dia de vida. Pai, fonte da vida, força cósmica do universo, divina presença, envolve nossos corações e mentes na tua sintonia, ó Pai. Que neste momento, Senhor, nossos espíritos possam sentir a tua presença no meio de nós. Derramai, Senhor, as energias puras do teu infinito amor e da tua infinita misericórdia, socorrendo e amparando em nossa saúde física, espiritual e emocional. Pai amado, luz da luz, Senhor do mundo e dos universos, permitir, ó Pai, que os espíritos consoladores nos envolvam em vibrações de paz, harmonia e misericórdia. Que a tua presença esteja no meio de nós, que assim seja. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Vamos. Alguém gostaria de ler para a gente? Criminosos arrependidos, Lemer. Não? Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim! Ah. Sim, Laís! Não, é porque eu fiquei sem ouvir vocês e estava falando e ninguém me ouvia. Ah, realmente não falou nada, não. Agora é que você está falando. Ah, então. Aí eu tive que sair para retornar. Eu posso ler, se ninguém quiser. Tá bom. Posso começar? Pode. Lemer, condenado à pena última pelo júri de Asne e executada 31 de dezembro de 1857, evocado em 29 de janeiro de 1858. Evocação. Aqui estou. Vendo-nos, que sensação experimentais? A sensação da vergonha. Conservaste a vossa consciência até o último momento? Sim. Após a execução, tivestes imediata noção dessa nova existência? Eu estava imerso em grande perturbação, da qual, aliás, ainda não me libertei. Senti uma dor imensa e me parecia ser o coração que a sofria. Vi rolar não sei que aos pés do cadafalso. Vi o sangue que escorria e mais pungente se me tornou a minha dor. Era uma dor puramente física, análoga àquela que proviria de um grande ferimento pela amputação de um membro, por exemplo? Não. Figurai-vos antes um remorso, uma grande dor moral. Mas a dor física do suplício, quem a experimentava? O corpo ou o espírito? A dor moral estava em meu espírito, sentindo o corpo, a dor física, mas o espírito desligado também dela se ressentia. Vistes o corpo mutilado? Vi qualquer coisa informe, a qual me parecia integrado. Entretanto, reconhecia-me intacto, isto é, que eu era eu mesmo. Que impressões vos advieram desse fato? Eu sentia muito a minha dor, estava completamente ligado a ela. Será verdade que o corpo viva ainda alguns instantes depois da decapitação, tendo supliciado a consciência das suas ideias? O espírito retira-se pouco a pouco. Quanto mais o retém os laços materiais,
menos pronta é a separação. Dizem que se tem notado a expressão da cólera e movimentos na fisionomia de alguns supliciados, como se estes quisessem falar. Será isso efeito de contrações nervosas ou um ato de vontade? Da vontade, uma vez que o espírito não está desligado. Qual o primeiro sentimento que experimentastes ao entrar na vossa nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso pungente, cuja causa ignorava. Acaso vos achastes reunido aos vossos supliciados ao mesmo tempo? Infelizmente, sim, por desgraça nossa, pois essa visão recíproca é um suplício contínuo, exprobando-se uns aos outros aos seus crimes. Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as, são felizes. Seus olhares perseguem-me. Sinto que me varam ser e, embalde, tento fugir-lhes. Que impressão vos causam esses olhares? Vergonha e remorso. Ocasionei-os voluntariamente e ainda os abomino. Qual a impressão que lhes causais vós? Piedade. É sentimento que lhes percebo a meu respeito. Terão, por sua vez, o ódio e o desejo de vingança? Não. Os olhares que me lançam me lembram a minha expiação. Vós não podeis avaliar o suplício horrível de tudo devermos àqueles a quem odiamos. Lamentais a perda da vida corporal? Apenas lamento os meus crimes. Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. O pendor para o mal estava na vossa natureza ou fostes ainda influenciado pelo meio em que vivestes? Sendo eu um espírito inferior, a tendência para o mal estava na minha própria natureza. Quis elevar-me rapidamente, mas pedi mais do que comportavam as minhas forças. Supondo-me forte, escolhi uma rude prova e acabei por ceder às tentações do mal. Se tivesses recebido sãos princípios de educação, ter-vos-ias desviado da senda criminosa? Sim, mas eu havia escolhido a condição do nascimento. Acaso não vos poderíeis ter tornado homem de bem? Um homem fraco é incapaz tanto para a prática do bem como para o do mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca me elevar à prática do bem. Quando encarnado, acreditáveis em Deus? Não. Mas falam que a última hora vos arrependestes, porque acreditei num Deus vingativo, era natural que eu temesse. Parece-vos justo o castigo que vos aplicaram na terra? Sim. Esperais obter o perdão dos vossos crimes? Não sei. Como pretendeis repará-los? Por novas provações, conquanto me pareça que uma eternidade existe entre mim e elas. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Perto do médium. Uma vez que assim é, sobre que forma vos veríamos se isso nos fosse possível? Ver-me-eis sob a minha forma corpórea, a cabeça separada do tronco. Podereis aparecer-nos? Não, deixai-me. Podereis dizer-nos como vos evadistes da prisão de Montpellier? Nada mais sei. É tão grande o meu sofrimento que apenas guardo a lembrança do crime. Deixai-me. Poderíamos concorrer para vos aliviar esse sofrimento? Fazei votos para que sobrevenha a expiação. Ok. Fica à vontade, Laís, para comentar. Não, aqui é uma coisa interessante que eu acho, eu não tive muito tempo de estudar, não. Aliás, não estudei.
Aí eu estava lendo agora, né, as sensações, e ele está meio perdido, ou ele não quer falar, né, Anderson? Quando pergunta aonde você encontrar, ele não dá resposta. Aí ele diz o óbvio, próximo ao médium, né? Aí o médium faz primeiro uma outra pergunta, e ele também dá uma resposta evasiva. Cadê aqui? Aqui, ó. Onde vos achais agora? Estou no meu sofrimento. Perguntamos qual o lugar em que vos encontrais. Aí ele diz, perto do médium. Ele não diz, na realidade, onde se encontra, né? Eu não sei se ele não sabe ou ele não quer falar. Não, Né? ele está perto do médium, ele respondeu. Sim, mas não, eu acredito que a pergunta não foi essa. Ninguém ia perguntar onde é que o espírito está, ele dando comunicação. Lógico que está perto do médium. Quem é que ia fazer essa pergunta? Né? Então, eu acho que ele realmente ou não quis falar, ou não sabia onde é que estava mesmo. E ele tem ele fala aqui, ele fala na dor moral, né? Que a gente sempre lê aqui e vê que como é uma dor muito maior que a dor física, né? Porque é a dor da alma, do espírito. E ele fala que não acredita em Deus, e depois ele disse que acreditava num Deus, para ele era vingativo, né? Ele não conhecia realmente, ele não tinha o conceito do que é o verdadeiro Deus, porque Deus é amor, né? Deus não se vinga, ele dá o livre-arbítrio e a gente caminha para o bem ou para o mal. Não é Deus, Deus não é culpado, né? Mas ele, em alguns momentos, ele tem consciência também. Logo agora, meu vizinho achou de fazer barulho, mas tudo bem. Então, é isso, Anderson. De primeiro, de pronto, assim, se eu tivesse estudado, eu podia falar mais, mas... Quem mais? Rui, contribui aí, Rui. Comenta aí alguma coisa para a gente. Então, eu acho que na época que ele dá essa comunicação, evidente, que naquela época ainda era muito mais forte esse de chamarem que Deus é um Deus vingativo, né? Porque na verdade isso era muito maior do que hoje. Hoje ainda tem algumas pessoas que já começam a entender Deus como amor, né? Mesmo em outras religiões. Mas naquela época ainda se era muito forte, principalmente na Europa, que saía daquelas truculências das igrejas, né? Matando, arrebentando, enforcando, jogando na fogueira, tantas coisas, né? Para poder dizimar pensamentos diferentes da que a igreja propagava, né? Até aqui você vê que quando Kardec coloca o livro dos espíritos, a igreja manda fazer aquele ato de Barcelona, né, que ele taca fogo nos livros para evitar que as ideias novas se propaguem diante do que a igreja pregava naquela época, né? Então, acho que é por isso que ele ainda se apresentava sentia como Deus vingativo. E era o maior pensamento naquela época. Hoje, não. Nós já temos muita diferença do que era aquele tempo passado, 100 anos, mais de 100 anos, né? A gente vê que é bem diferente mesmo. É verdade. Quem mais? Quem mais, gente? Contribui? A gente pensa nesse Deus vingativo como sendo uma coisa que a gente entenda que não é assim, que a gente vive um Deus bom que gosta da gente, quer ver a gente bem. Só que a gente se depara todos os momentos com pessoas de outras religiões que vê Deus sempre como alguém muito vingativo, que fala muito de pecado, que o tempo inteiro tá estigmatizando alguma coisa que você faz, porque que não seja tão negativo que você vá para o inferno. É interessante. A filosofia espírita, a gente aprende que não é assim,
que Exatamente. Deus quer o bem da gente, não quer o mal. Se as coisas acontecem, às vezes é porque ou é necessário para que a gente tenha alguma melhora, ou porque a gente mesmo promove, né, por livre-arbítrio, alguma coisa diferente que ele queria para a gente. Mas é difícil a gente conseguir colocar isso para as pessoas viverem dessa forma, com essa intenção, porque eles aprendem diferente, e a gente também aprendeu diferente antes. Né? Isso aí. Quem mais? Vamos lá, gente. Primeira coisa, ninguém morre. Não adianta matar. Os criminosos estão vivos. Esse irmão foi condenado à morte. Ele está vivo. Então, isso é uma primeira lição que a gente precisa deixar claro. Quando você mata, seguindo a lei, você não resolve o problema. Porque o indivíduo continua existindo. Nós podemos, com uma visão espiritual da vida, contribuir para a educação do ser. O ser compreendido como ser imortal. Então, quando eu o educo para que ele não cometa mais os erros que ele cometeu. Então, a prisão, em qualquer, seja qual for o tempo da prisão, ela deve ser a forma de punição e não a morte. E uma prisão que vise a reeducação do indivíduo, não que ele fique ocioso. Que ele possa trabalhar, que ele possa ter todo o acompanhamento, porque não é gastar. As pessoas falam, vou gastar. Gente, o ideal é gastar com educação. Se gastasse com educação muito, a violência diminuiria muito. Mas não acabaria, mas diminuiria muito, como tem em outros países. Como é que eu provo isso? Outros países em que o país não tem problema com a educação. Não é no caso do Brasil. Mas aqui é na França, no século XIX. Então, matar não adianta. Que a doutrina espírita nos mostra que o espírito sobrevive. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar a reeducação. Porque esse irmão, ele volta no país que ele foi morto. E como ele volta? Melhor ou pior? Pior. A gente não sabe. Porque outra coisa que ele diz aqui... Pelo que ele diz aí, ele volta pior, né? Porque ele ainda continua revoltado, né? Mais revoltado ainda. Depende da pessoa, né? Eu não estou falando dele específico, tá, Rui? Sim. Mas, assim, em geral, né? Mas realmente você tem razão. Às vezes a pessoa ela volta revoltada. Agora, tem uma coisa aqui curiosa. Deixa eu ver qual é a pergunta. Deixa eu procurar aqui. Ô, Anderson. Pode falar, fica à vontade. Quando ele diz aqui, lamentais a perda da vida corporal, apenas lamento os meus crimes. Então, ele está arrependido.
Se o fato ainda dependesse de mim, não mais sucumbiria. Há um arrependimento, não acha, não? Com certeza. Aí, tá 13 aí na tela. É verdade. Agora, uma coisa que a gente, aproveitando aí o 13, uma coisa que a gente precisa entender é que quando eu, por exemplo, a pessoa bebe refrigerante todo dia, anos a fio, e aí as pessoas dizem, olha, beber refrigerante faz mal, beber refrigerante faz mal. E aí a pessoa pega uma diabetes braba, que compromete os rins dela e tudo mais. Ela vai dizer o quê? Ai, eu me arrependo de ter bebido. Por que ele se arrepende? Porque ele está sentindo dor. Agora, se realmente, de fato, ele vai mudar, ele vai precisar de uma nova vida para a gente ter certeza que ele, de fato, mudou. Porque só o arrependimento, porque está com dor, ainda não é um sinal de mudança. Ainda não é. Estão entendendo, gente? Só você se arrepender só porque você está sofrendo, ainda não é mudança. Então, é comum, tá? Todo mundo, quando está lá no mundo espiritual, é comum se arrepender. Porque a pessoa está sofrendo. A mudança real não é essa. Mas, com certeza, sim, ele está arrependido. Agora, a mudança de caráter, ela exige esforço. Daí a gente não pode dizer se ele vai voltar pior ou melhor. Não, não podemos dizer que ele vai voltar pior ou melhor. Nesse caso aqui, o que a gente deduz pela leitura é que ele se arrependeu. Então, existe uma possibilidade, sim, de que ele possa voltar até um pouquinho melhor. O problema é que a gente está falando de uma pessoa específica. E outra coisa, não é a primeira vida que ele faz o que ele fez. O que ele fez mesmo? Deixa eu ver o que ele fez. Aqui diz... Não, não diz, né? É isso que eu iria abordar, Anderson. Não fala, não. Eu estou achando esse texto, em relação aos outros que nós já estudamos, um pouco pobre em relação à culpabilidade do espírito. Por isso que eu ia estabelecer uma pergunta. Quer perguntar? Eu ia perguntar exatamente isso, porque o relato dos outros espíritos que nós já estudamos, Kardec diz realmente quais foram os motivos que o levaram a falecer, ou no caso aí a morte, de modo geral. Mas aqui, nesse texto, a gente não sabe realmente. A gente só diz que ele foi condenado à morte, foi executado, mas a gente não sabe exatamente qual foi a culpa, ou, digamos assim, o tipo de ação que levou ele à morte.
E mais adiante ele diz que se evadiu da prisão. Se ele se evadiu da prisão, é que não disse. Ele morreu, tudo bem. Será que ele foi recapturado? Então, são coisas assim que estão ainda... que, para mim, eu não tive tempo de ler, mas está meio soltas, entende? A gente só vê que ele cometeu vários crimes, ele se lamenta pelos crimes que ele cometeu. Mas aqui não diz nada. Não, a gente não se preocupa com isso. Kardec não botou como nos ater só o que a gente tem. O que a gente não tem, se o Edson tivesse aqui, o Edson, que é o nosso especialista em céu e inferno, ele poderia até... Ele poderia eu vou dar uma saidinha rápida que estão tocando aqui a campainha. Tá bom. O Edson é nosso especialista em céu e inferno, poderia até nos dizer se tem mais coisa dele no céu e inferno. Vamos nos ater ao que a gente tem em mãos, que é o que foi publicado, né? E no que foi publicado, a gente não sabe direito se ele fugiu e depois foi capturado e qual é o crime dele. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Em geral, comunicações com espíritos que não estão bem é curta, tá? Espírito que não está bem e vem dizendo muita coisa é complicado. O espírito também está de perturbação. Ele não está muito para diálogo, para bater papo. Vamos conversar. Ele não está numa mesa do bar, entenderam, gente? Em geral, comunicação com o espírito é assim mesmo, é curta. Pergunta número 20. Podereis aparecer-nos? Não, deixai-me. É bem por aí. Tá? Entenderam? Ele não está bem, gente. Hoje em dia, a gente não faz mais isso, tá? Kardec, essa não é uma prática comum na casa espírita. Você atende espírito enfermo para ajudar, para encaminhar, para orientar, para levar para a luz, e não para ficar arguindo esses detalhes. Kardec precisava fazer isso, porque a doutrina espírita estava iniciando, e a gente precisava conhecer os detalhes da realidade espiritual. Agora, eu sei que a comunicação ela está muito assim sintética, mas é justamente esse tipo, para um espírito que está mal, isso prova muita autenticidade da comunicação. Estão entendendo? Entenderam, gente? Quer dizer que, no caso, o que importa é exatamente ele demonstrar e falar a situação em que ele se encontra, e não o que ele fez, o passado, o que levou a isso. Eles ali sabem, provavelmente, mas nós não. E e como ele não está bem, geralmente as respostas são curtas mesmo. Tem muita blá, 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 não. Ô, Anderson. Sim. Boa tarde para todos, tá, gente? Eu estou sem câmera, porque o computador está sem câmera mesmo, tá? Mas me diga uma coisa, para entender. Claro que aí tem anos de diferença até os dias de hoje. Mas a gente não sabe que para um espírito chegar até a mesa mediúnica, ele é preparado. E no caso aí dele, ele apareceu sem cabeça, né? Como ele diz aqui no item 20, né? Com a cabeça separada do tronco. Será que também ele não ficou assim, por ele não ter o conhecimento, ele não deve ter ficado assim mais abalado ainda, o arrependimento ainda mais doloroso? Essa reunião não é igual à nossa de hoje em dia, não, tá? Uhum. A nossa de hoje em dia é uma reunião específica para tratamento.
essa daqui, além de ser psicografia, ela é uma reunião de comunicação. Kardec está querendo obter respostas. Hoje em dia, a gente praticamente não faz mais isso. A gente não tem mais curiosidade. Morreu ontem uma mulher assassinada pelo marido. A gente não fica chamando ela para ficar conversando, entendeu? Entendi. A gente não faz mais isso. Se ela vier, é porque os mentores trouxeram para ser auxiliada. A gente não vai ficar fazendo essas perguntas. Por que aconteceu isso? O que você sentiu? No momento da morte, não sei o quê. Porque aqui o Kardec faz bem assim, um questionário, né? Para realmente ele saber, né? Poder descrever o que o espírito está falando mesmo, o que está sentindo na realidade, né? Kardec está fazendo pesquisa. Isso é pesquisa. Porque Kardec nos fala que, no Livro dos Médiuns, na Revista Espírita, no que é o Espiritismo, Kardec nos fala que mesmo os espíritos que não estão bem podem trazer para nós importantes informações sobre a realidade espiritual da vida. E aí ele está fazendo isso aqui. Ele está buscando casos conhecidos na França da época para entender a realidade espiritual da vida. Entendeu? Então, realmente, o que ele está fazendo é pesquisa. Graças à pesquisa dele e de outros... Perdão, minha câmera. Graças à pesquisa dele, é que a gente hoje não precisa mais fazer isso. Mas como princípio, como principiante espírita, né? Aí vem sempre esses questionamentos na cabeça da gente, né? Porque, muito embora para quem já está aqui no Céu e Inferno, já leu outras obras, né? De Kardec, já estudamos, né? Mas mesmo assim, ainda fica assim na cabeça da gente assim, aquela dúvida, aquelas reflexões, né? Que a gente tem que ter mesmo para poder chegar a esse consenso, né? Isso aí. É isso aí mesmo. Com o tempo, a mediunidade ela deixou de ser pesquisa para responder essas coisas. Por isso que, na reunião mediúnica, hoje, você não precisa ficar questionando o espírito para saber onde foi que ele morreu, quem é ele, qual é o nome dele, como é que ele... Não, isso daí a gente não faz mais. Isso aí é o menos importante hoje em dia, né? Nome. Isso. A gente quer ajudar aquele irmão. Se ele der alguma informação, ok. Mas não é ali, as nossas reuniões, geralmente, elas não têm essa finalidade. Elas não têm essa finalidade. Elas têm a finalidade assistencial. Mas, na época de Kardec, era necessário. Por quê? Porque está iniciando. Está fazendo uma ampla pesquisa na história. O historiador, ele chama de história oral. O que é história oral? É quando o historiador ele usa a memória das pessoas que viveram aquele momento para narrarem, entende? Então, ele vai lá, entrevista a pessoa, aí a tia Zica, como é que foi o desfile da Mangueira nos anos 70, com Cartola, como é que foi aquele episódio que a polícia parou em 74, e tem uma foto famosa do Cartola sentado no chão. Aí ela é a pessoa que viveu aquilo, narra a experiência, segundo como ela entendeu. Isso existe hoje, na história oral e na antropologia também social, em que se entrevista as pessoas para entender. Na antropologia, tem um trabalho interessante, por exemplo, fizeram
antropólogo, foi numa casa espírita no Rio Grande do Sul. E ela fez um trabalho lá na casa espírita. Ela não é espírita, ela fez um trabalho na casa espírita. E uma das coisas que ela relata, que eu li lá no livro dela, na tese de doutorado dela, era como a casa espírita tinha vários grupos mediúnicos, essa casa espírita do Rio Grande do Sul, como um grupo rivalizava com o outro. Ela que não era espírita. Nas entrevistas, ela dizia que um grupo mediúnico da casa, entenderam? Como um grupo mediúnico rivalizava com o outro. Que um dizia que não, nós aqui não fazemos isso. E ela, como antropóloga, está trazendo as informações que ela conseguiu como? Com as entrevistas. E o que Kardec está fazendo? A mesma coisa, só que com os espíritos. Pesquisa de campo. Entendi. É isso. E, claro, nem todo espírito vai responder com a clareza que a gente gostaria. Às vezes, a gente vai encontrar incongruências, que é um desencarnado e um médium, que sequer é afim àquele espírito. Então, tem toda uma dificuldade da transmissão, é psicografia. Às vezes, na psicografia, tem um mentor controlando o que pode ser dito, o que não pode ser dito. Tem coisas que vocês não verão aqui nesse livro. Não verão. Porque a espiritualidade só permite chegar àquilo que aquela época comporta. Conhecimentos novos, eles são, muitas vezes, vedados. Por quê? Porque se a espiritualidade superior sabe o momento certo e a hora certa, e se aquele momento cultural daquele povo, no caso, França do século XIX, tem condições de entender essa nova informação. Então, não pensem vocês que é assim. O espírito pegou a mão do médium e falou o que quis. Tem todo um controle do que pode ser dito e do que não pode ser dito. No livro Missionários da Luz, que é um livro de André Luiz, que traz inúmeras revelações, é um livro recheado de informações até aquele momento em que o livro Missionários da Luz foi publicado, inéditas, houve uma interrupção na psicografia e Dr. Bezerra de Menezes e Emmanuel começaram a avaliar os originais de André Luiz lá no mundo espiritual para ver o que ele poderia dizer e o que ele não poderia dizer. Por quê? Por causa daquele nosso estudo de sábado, Lucas. Nem tudo pode ser dito, senão o povo persegue. O povo agride, o povo diz que não pode, que isso não existe, que é invenção de Chico Xavier. Então, Emmanuel e André Luiz censuraram a obra. Esse material que foi censurado não chegou até nós. Por quê? Não havia maturidade ainda no meio espírita para André Luiz falar aquilo. Entenderam? Então, não pensem vocês que a psicografia de informação, essa que a gente está tendo aqui com Kardec, que ela é livre de uma inspeção maior do mundo espiritual. Quem já participou, aliás,
Tudo bem, só tem 4 pessoas aqui com a câmera aberta. Eu, Laís, Carlos e Ivone. Não vamos poder ver a reação de vocês. Mas quem não está com a câmera aberta pode falar também. Quem aqui, sinceridade, tá, gente? Já participou de algum tipo de experiência de copo, ou de tesoura, ou de compasso? Já, Laís? Eu também, do copo. O copo que você põe o dedinho com as Eu letrinhas. também, copo. Copo, sim. Tabuleiro. Quando eu era pequenininha lá em Barbacena, sabe? A gente era criança, a gente tinha aquela brincadeirinha de chave, né? Uma pegava de um lado da chave, do outro, a chave rodava. E né? aí? Então, e aí É depois verdade. a coisa pegava. É engraçado que também comigo eu tinha o quê? 14, 15 anos. Mas vejam bem, a maioria dessas experiências, se vocês lembrarem quem teve contato com os espíritos, eles respondendo, são rápidas. Sim, não sei, não quero, não vou. Lembrem disso para olhar essa mensagem. É parecida. A diferença é que aqui tem psicografia. Não é em copo, não é que é mais limitado. É uma psicografia. É aquela coisa bem sintética. Não sei, não me perturbe, não me incomode. Entenderam? É bem assim. Na realidade, Anderson, eu acho que está bem sintético o texto, com poucos detalhes, porque, na realidade, Kardec quis mostrar para a gente porque ele está falando sobre os espíritos arrependidos. Então, não é o fato que tem que se destacar, e sim o sentimento depois do fato que ele quer dar ênfase. Eu acho que é por isso que não tem tantos detalhes. É verdade. Muito bem percebido, Laís. É isso mesmo. Isso mesmo. E aqui nesse item 20, que ele fala, se pudéssemos ver você, ele fala, você me veria com a cabeça decepada. Eu sei que é estranho, mas é muito comum, tá? É estranho? É. Mas é muito comum o espírito que não está bem manter a fisiologia do perispírito, do seu corpo espiritual, idêntico a como ele estava quando encarnado, ou pelo menos o último momento. É estranho e é chocante, mas é bem real. Inclusive, mortes em que a pessoa se suicida sendo amassado ou triturado por um trem, ou por um ônibus, ou por um abismo, às vezes o espírito se apresenta da forma como o corpo físico dele ficou, sentindo as dores que para ele são físicas, mas na verdade são morais. Então é estranho, esquisito, mas não esqueçam, isso é apenas uma fixação mental do espírito. Se não houvesse culpa, não haveria isso. Essa deformação do perispírito se dá por causa da culpa, por causa da falta de entendimento da realidade espiritual da vida, e por outros motivos também pode ser. Mas é comum, é estranho, mas é comum. E muitas vezes o espírito não entende como é que ele consegue falar, já que ele está sem a cabeça. E você tem que orientar o espírito, olha, você não tem mais o corpo físico. Se você puder. A sua cabeça está no lugar. E é por isso que você está falando. Que é comum você ver espíritos assim segurando a cabeça, tá? Ou segurando as tripas.
E aí você tem que mostrar para o espírito que aquilo ali não é assim. Ou você dá paz, usando a força de vontade na reunião e repetindo muitas vezes, né, impulsos magnéticos para recompor perispiritualmente o irmão. É assim que se faz. Você vibra, ora e lança até mesmo espíritos que vêm com aparência animalizada. Você vai repetir, você é um ser humano, você é um ser humano. Você vai jogando aquela ideia à força, com muita vontade, com muita energia, com muito amor, e o irmão ele vai recompondo, ou ele é levado pela espiritualidade para mais tarde recompor. Há casos e casos. Então, esse caso que ele narra, que está com a cabeça, isso é muito comum, tá? Mas não significa que ele está sentindo a dor que a gente sentiria se estivéssemos sem cabeça. Entenderam? Ele pode sentir e pode não sentir. Cada caso é um caso. Eu sei que é chato falar cada caso é um caso, mas é a realidade. Nós somos seres muito específicos. Devemos sempre tomar cuidado quando alguém chega. Não, que todo espírito que perde a cabeça... Cuidado. Não é assim. Tudo tem agravante, tudo tem atenuante. Então, cada caso é um caso. Neste caso, o nosso irmão está segurando a cabeça e não sente a sensação, que, claro, ele não tem mais corpo físico, ele só sente a dor moral. Aqui no item 14, ele diz que pediu uma prova rude e acabei por ceder às tentações do mal. Deus não dá prova maior do que a pessoa é capaz de cumprir. Se você pede uma prova muito braba, e os mentores veem que você não tem mínima condição, eles não vão dar essa prova. Ok? Então, nós temos que corrigir isso que ele está dizendo aqui, porque não é bem assim, não, tá? Não é porque está escrito que é verdade. É como ele entende o espírito. Mas isso não é bem assim, não. Se for concedida a oportunidade de passar pela prova, é porque a gente tem condições de passar por ela, né? Isso. Senão seria sadismo, né? Você pede, você está totalmente arrependido e pede um monte de coisa que você não tem mínimo preparo para vencer. Não é, isso não acontece. Até o ato de pedir não é tão simples assim quanto parece. Por quê? Se eu não tenho mérito, eu não peço, eu não tenho condição de pedir nada. Como é que se a maioria das pessoas, vamos lá, hoje, estão jogando na Mega Sena, no Brasil e no mundo, eu estou falando a maioria, não estou dizendo todos, tá? Se pudessem pedir, pediriam para vir ricos. Talvez não, porque talvez lá a visão é melhor. Mas boa parte pediria. Porque a pessoa não tem grau de consciência para entender a utilidade do trabalho, do esforço, a dedicação, a superação. Ah, como é que você diz que não tem? Ela não demonstra em vida. Lá do outro lado, gente, é diferente de daqui, tá?
Por isso a gente reencarna. Lá do outro lado, a gente é campeão de promessa. Porque chega lá do outro lado, a gente vê que não tem cervejinha. Não tem o oba-oba. Tem dor e sofrimento moral devido ao apego. Então, chega lá, você promete mundos e fundos. Você não tem menor preparo. Tem menor preparo. Quando chega aqui e volta aqui, que tem toda a distração de novo, a gente de novo cai na distração, porque não tem maturidade. Não interessa o que você pediu lá, não. Eles já sabem que tu não tem maturidade. Então, o povo que cometeu um monte de erro e que está preso de forma justa, pode ter pedido muita coisa lá antes de nascer. Mas aqueles que administram o processo de retorno sabem que dali não pode esperar muita coisa. Entenderam? Você pode pedir muita coisa lá do outro lado. Porque lá do outro lado é fácil ver a realidade espiritual, porque você está vendo com seus próprios olhos. Então a gente quer pedir mundo e fundo. Quando chega aqui, tudo é só distração. O mundo que a gente vive, ele conspira para a gente ficar distraído. É que a gente vai ver quem a gente é. Que prioridades a gente coloca na nossa vida, nas nossas escolhas, como a gente reage às decepções, como a gente reage ao pensamento diferente. Lá do outro lado, a maioria das pessoas, lá do outro lado, independente do estado evolutivo, vai estar com pessoas afins. Só aqui é que você vai ter o contra as pessoas do seu passado que não gostam, que pessoa diferente. Você é Fluminense, o outro é Flamengo, você é Vasco, o outro é Botafogo. Você gosta de calor, o outro gosta de frio. Só aqui que a gente está no caldo de experiências profundas que revelam quem nós somos e o que progresso nós já fizemos. Lá do outro lado, isso fica mais mascarado. Sobretudo se você está já numa instância de socorro. Lá do outro lado, você fala mais em Jesus. Quando reencarna, tu leva teu filho para batizar. Mas fica olhando para o relógio. Pô, esse padre está falando demais. Quero ir para o churrasco. Aí esse padre fala muito. Vamos levar ele para batizar na outra igreja. Que é papo 1. É assim, gente. Mas lá do outro lado, no além, no astral, no mundo espiritual, se tu está no hospital, sofrendo, ai, não, eu não quero, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo, eu vou fazer tudo. Não há outra opção? Então, tem sim, tá? Tem outra opção sim. As zonas inferiores estão lotadas. E o povo está muito satisfeito lá. Não quer sair, não. O povo pensa que o povo está no umbral, está todo mundo sofrendo. Não é assim, não, gente. Há um tipo de sofrimento que a gente conhece bem, que é um sofrimento que não é um sofrimento que causa dor. É o sofrimento oriundo da nossa inferioridade moral, em que a gente se fica emaranhado a locais por prazer, por deleite, por afinidade, por vício. E esses espíritos que estão nesses locais, eles não querem sair dali.
Carlos. Quando o espírito pede expiações, porque tem aquelas histórias que a gente pede para reencarnar. Quando o espírito sofre expiações na outra vida, porque ele, acho que basicamente ele pediu para sofrer, né? Para ter aquele tipo de coisa para sanar as venturas que houveram na vida recente. É um espírito que aprendeu com o decorrer da vida, que se tornou melhor, ou como que é? A gente precisa entender, Carlos, olhando a gente aqui, tá? Nem sempre a expiação é pedida. A expiação, ela virá, pedindo ou não pedindo. A expiação é o retorno do meu ato. Eu querendo ou não querendo. Às vezes, como é o caso dele aqui, se a pessoa tiver algum entendimento, ou por causa da dor que ela está sofrendo, lá no mundo espiritual, ela entende a urgência de ter que retornar para expiar o mal que ela fez. Isso acontece muito. Mas nem sempre. E muitas vezes o espírito pede, mas no fundo, não vai ser dado a ele o que ele está pedindo, ainda que ele volte. Porque sabe que na prática ele não vai fazer. Ele não tem estrutura para lidar com aquilo ainda. Mas aquilo está esperando ele lá na frente. Então varia muito de pessoa para pessoa. Eu não sabia. Eu achava que todas as vezes que acontecesse uma expiação, era o próprio espírito que pedia para que acontecesse isso com ele. Não, não. Não. A expiação é a dor consequente do erro. Ela ajuda ao arrependimento. O espírito realmente pode ter se arrependido antes da expiação. Pode. E até pedir expiação. Mas a maioria dos espíritos endurecidos, não. Mas vai sofrer as consequências assim mesmo. Não é porque você não pede a expiação que o que você fez não virá, porque maculou o teu perispírito. Então, vamos lá. A pessoa entrou na cidade com uma espada e cortou cabeças. Não, vou contar um caso que está no Instruções Psicofônicas. Melhor. Mas já vou contar invertido. Que no livro está da forma contrária. Mas como a gente já falou sobre isso por aqui, a gente vai contar de forma invertida. Já vamos contar o que a pessoa fez. A pessoa era mandarim, tinha um cargo na China, há 1000 anos atrás. E lá na fazenda que ela trabalhava, uma outra pessoa fez o mal. E ela mandou que os capatazes, soldados, milícias, o que for, fossem torturando aquele camponês pouco a pouco, porque ela queria ver o momento da morte lentamente. Então, ela impôs um castigo àquela pessoa dessa forma. Passados 1000 anos, aqui no Brasil, nos anos 50, ela tem uma catalepsia.
entra num estado de letargia e é dada como morta, mas está viva. Viva e ouvindo as pessoas, mas não consegue mexer nada. E ela é dada como clinicamente morta. E ela é levada para o necrotério. E ela ouve as pessoas e não consegue se mexer. E aí ela só desencarna quando no necrotério fazem autópsia. Lá no mundo espiritual, ela fica revoltada. Por que ela sofreu aquilo? Aí Meimei mostra para ela. E diz assim, nossos erros, quando não são reparados através do amor, a reparação, a gente fica com aquilo manchado no perispírito. É a expiação. Então, se eu faço mal a alguém, automaticamente, meu perispírito registra. Não importa se eu vou pedir ou não. Aquilo está no meu perispírito. Eu vou atrair aquilo para mim de alguma forma. Como forma de doença ou com forma de algum problema que eu vou passar. Por quê? Porque ao atingir o outro, eu estou atingindo a mim mesmo. Ao fazer mal a alguém, meu perispírito registrou, a minha consciência já registrou. A lei divina que está dentro da nossa consciência registrou. Então, eu vou expiar aquilo, independente de eu pedir ou não. Se eu pedir, é sinal de que eu tenho algum amadurecimento da minha situação. Mas eu vou dizer para vocês, é raro, hein? Quando reencarna, a pessoa traz o problema, não tem jeito. A diferença é que se ela tem algum mérito, se ela já trabalhou no bem antes de nascer, o processo é suavizado, mas o processo não é estancado. A expiação há de vir, que está no perispírito. Isso pode acontecer de uma vida anterior ou dessa mesma vida? Das duas formas. Pode acontecer nessa mesma vida, né? Como é o caso do diabético, que se enche de Coca-Cola, não bebe água. É um caso que eu conheço, uma pessoa. Ela me contou que ela não bebia água. Ela comprava aqueles pacotão. A varanda dela era lotada de Coca-Cola. Acabou que ela pegou diabetes. Ela está espiando o que ela fez com o organismo dela. É o caso do fumante. Tem pessoas que morreram de Covid porque não tinha vacina, mas porque o pulmão estava danificado, porque era fumante. Pegou a Covid, não tem resistência. É uma expiação. Tem outras que são ex-fumantes que ficaram com medo até de sair da porta. Porque sabia do risco. Ora, prudência. A pessoa sabe que o pulmão está baleado. Não vai querer correr risco nenhum de pegar Covid, porque pode sim desencarnar. Pode sim desencarnar. Por quê? Porque o ato já foi feito. Não tem como trocar o pulmão. Infelizmente, né? Que a gente não quer que ninguém desencarne, não é isso. A gente só está explicando, tá, gente? É bom deixar claro. A gente não está aqui com nenhum... Ah, tá vendo? Viu? Não. A gente quer mais é que a ciência avance e corrija isso na gente, né? A gente quer o bem de todos, que a gente possa viver mais de 100 anos, saudável e lúcido, tá bom? Só estou explicando, não é com nenhum sentido, às vezes eu rio, eu estou falando isso, gente, que a gente está ao vivo também. Então é bom deixar claro, né? Que não tem esse sentido assim de olha, de condenação, não. A gente está só explicando em cima do que o Carlos está perguntando, para a gente poder se esclarecer. Então, sim, pode ser nessa vida, pode ser da minha vida anterior a essa, a última, mas pode ser algo de 1000 anos, que eu ainda não reparei, porque o segredo não é a expiação.
O pulo do gato é a reparação. Aí é que está o pulo do gato. É na reparação que eu fico quite com a minha consciência. É na reparação que eu fico quite com a minha consciência. E aí, o que a Meimei falou para esse irmão lá no livro Instruções Psicofônicas. Ele falou, mas 1000 anos? 1000 anos? E eu ainda estou pagando? Mais ou menos isso. Ela falou que enquanto a gente não se ajusta com a lei através do amor, leia-se entre aí reparação, você fica jungido àquele processo, gente. Por isso que o lema da doutrina espírita, e é um lema sério, que deve ser levado a sério, é o fora da caridade não há salvação. Vamos refazer essa frase. Fora da caridade não há libertação dos seus passados doentios. Sejam ele nessa vida, seja ele na encarnação anterior, há 100 anos atrás, seja ele a encarnações de 10 séculos. É interessante, né? Eu acho interessante. Esse conhecimento é bem interessante. Agora, fala aí vocês. Ou perguntem, não sei. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa no YouTube. Nada. Cecília está assistindo a gente no YouTube. É mesmo, hoje ela não apareceu. Cecília, cadê você? Anderson, é por essas e por outras que não vale a pena estar sabendo o passado, né? Depende. A gente não sabe, é que a gente questiona, meu Deus, o que eu fui, o que eu não fui? Será que eu fui tão ruim? Pô, mas a gente vê o que está se passando hoje. Aliás, não precisa ser com a gente, não é em volta, com o próximo. Né? Então... Depende. Ó, vou te dizer. Inevitavelmente, à medida que o espírito evolui, ele vai conhecer o passado dele. É inevitável. O problema é da maturidade espiritual. Nós não temos maturidade espiritual para lembrar do passado. Mas, inevitavelmente, à medida em que a gente se enganja com sinceridade da alma, numa transformação íntima profunda, inevitavelmente o passado vai ser lembrado. Você vai começar a perceber cada vez mais o seu passado. É um caminho natural da evolução. Quanto mais você está enganjado, mergulhado, no fora da caridade não há salvação, quando você está pilhado para assistir a quem quer que seja, e quando eu digo quem quer que seja, não é aquela pessoa estranha que chega na casa espírita. É o ex-marido, é a sogra, é a tia, é o vizinho, é a ex-namorada, é o genro, olha aí. É a nora, é a mãe, é o pai, é o irmão, é o namorado da mãe. Entende? Porque essas pessoas pertencem ao nosso passado. E enquanto eu tenho muita raiva, muita mágoa dessas pessoas, eu não posso lembrar. Não é bom lembrar, porque só vai piorar tudo. E quanto mais a gente lembrar, ainda que inconscientemente, mais raiva e antipatia a gente vai ter, porque é o nosso estado. Então, sobre lembrar de vidas passadas, a gente tem que perguntar, eu ainda antipatizo? Eu ainda olho para uma pessoa e digo, não suporto essa pessoa?
Se a gente faz isso, a gente não pode lembrar que a gente ainda está muito imaturo. Mas todas as pessoas que buscam com sinceridade não mais antipatizar ninguém dentro dela, na alma, a memória começa a abrir. É um mecanismo de evolução. E abre por quê? Porque eu já estou preparado para socorrer. Eu já não estou mais naquela guerra de quem tem razão, eu tenho razão, eu sou vítima. Eu não quero saber se foi ele que me matou primeiro ou eu que matei ele primeiro. Eu quero assisti-lo. Eu saio da guerra do rame-rame, do que eu tenho razão, eu estou certo, e parto para quero assistir a todos. Estou aqui encarnado, quero aproveitar a oportunidade para me doar quem quer que seja. Não quero saber se aquela pessoa fez isso ou aquilo. Quando a gente entra nesse nível, que é o nível do entendimento do que Jesus pregou, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, quem é meu próximo, aí a memória multimilenar, ela começa, ainda mais se a pessoa tiver mediunidade. Por que se abre? Porque eles vão começar a te dar chance de socorrer todas as suas ex-vítimas e todos os seus ex-vitimizadores. E aí você realmente está dando salto evolutivo. Aí é uma encarnação que a gente está saindo da expiação e provas íntimas e entrando na regeneração, em termos individuais. E o que é melhor? É possível fazer isso desde já. Aí, no caso, eu estarei reparando. Reparando. Olha o que o Rui escreveu. Haja milênios para chegar nessa evolução. Olha, Rui, eu não vou dizer que você está errado, não. Eu tenho uma convicção. Isso é possível hoje. É uma convicção minha. Eu me esforço para isso, apesar de não fazer. Mas, e possivelmente você já, pelo pouco que eu pude ver de você, você também já deve ter tido, já tive alguns vislumbres do meu passado. E esse vislumbre veio para me ajudar de outras vidas. Ainda que não por mim, entendeu? Por outras pessoas médias. Mas eu já tive. E já tive por mim também, pouquíssimo. Mas por que eu tive? Justamente para poder reparar com as pessoas. Entendeu? E eu reparei, graças a Deus. E tento reparar todo dia. Mas, hein, Anderson, eu escrevi isso justamente por isso, porque em cada reencarnação a gente leva em média, não é tudo, né? Não é todos os espíritos, tá? Por isso que eu estou falando sobre isso. Porque a gente vai levar 200, 300 anos, talvez, para reencarnar. Se tiver um merecimento, mérito, né? Pode até reencarnar bem mais cedo. Tem gente que é carne de pescoço, né? Tem gente que gosta de ser antipatizado. Vamos falar sério? Sem dúvida. Tem gente que faz um esforço danado, né? Ontem mesmo eu passei pela situação dessa lá na clínica que eu estava me cuidando ontem. O cara do nada gritou lá, esse cara ainda não morreu, não. Eu olhei para a cara dele, falando para mim, mas pelas costas. Aí eu falei, caramba, e pior que eu não fiz nada para o cara nessa vida. Aí você vê como é que é a coisa, né? Horrível, hein? Como é que pode, né? Aí você fica observando essas coisinhas, essas pequenas coisas que estão aí para nos provar, né? A gente vai vendo que não é tão simples assim, né? Não, não é. Não é. O que mais, gente? Maria José, fala aí. Dona Maria José Dias Vilhena, comente aí.
A gente não, a gente vai ficar só no. Tá. Desculpa, eu desliguei o som aqui, porque cadeira que faz barulho. A gente fica até pensando, né, nessas coisas de reparação, o que eu passei, o que eu não passei, o mundo que a gente está vivendo agora, né, em família. Aí você falou mulher, filho, marido, parará, parará, mas às vezes está até distante, mas as pessoas vêm de tão longe, né, e aí numa coincidência providencial, né, se juntam, né? É verdade. Né? Às vezes eu fico observando assim os filhos adotivos, tá? Porque eu, no caso, eu tive 2 irmãos adotivos, na minha família tem muita gente adotiva, né? Com uns a gente se dá bem, graças a Deus a gente sempre se deu bem com todos. Mas sempre tem um ali que, meu Deus do céu, veio assim no meio da família, aí, estudando assim de casos arrependidos, partiu para o mundo das drogas. Mas, meu Deus, aí veio a reflexão, sabe? Um monte de coisa aqui que foi dito aqui por todos. Poxa, quando cair no arrependimento, quanta coisa vem fazendo, né, a si próprio e às pessoas. Né? Eu não digo só da família, não, eu digo assim, no mundo que a gente vive realmente, né? Ainda cheio de vícios, cheio de egoísmo. Né? Então, é um ponto de reflexão para a gente que nos leva a pensar numa evolução mesmo. Né? Vou tentar fazer o meu melhor, porque perfeição a gente está claro que a gente ainda está longe, mas pelo menos o meu melhor. Tem falha? Tem muitas falhas, mas estou fazendo o meu melhor pelas pessoas que estão me cercando, né? Igual eu falei no culto no lar que caiu para a gente, amai os vossos inimigos, né? Aí a gente só fica pensando no meu inimigo, meu inimigo. Pô, mas será que eu não sou inimiga de ninguém inconscientemente? Será que eu também não sou uma suposta inimiga de alguém? Né? Então, são coisas realmente que tiram a gente da zona do conforto, né? É verdade. Aí as pessoas falam, você não vê uma televisão, não vê isso, aquilo. Não, mas você fica com isso no pensamento. Né? Fica querendo refletir sobre isso. Então, se eu estou com um problema interno meu, para que eu vou querer um problema interno de jornal, aquela coisa toda, se eu já sei, né, o que está se passando? Então, eu fico assim, nesse questionamento comigo mesmo, entendeu? O porquê, né, de tanto crime, de tanto vício, de tanta coisa. É um mundo ainda de provas e expiações. Né? Pois é, ainda estamos vivendo nessa, né? Então, eu gosto, ainda estamos longe da perfeição. Claro que nós estamos longe, mas a gente fazer um esforço, né? Força de vontade, estudo, né? Não só de aquele estudo intelectual, mas aquele estudo de conhecer a si mesmo, né? Para chegar na nossa reforma íntima. Porque para chegar na reforma íntima, a gente tem que saber o que está acontecendo, né? Dentro de nós. Né? São essas reflexões aí que ficam dentro de mim. E eu fico assim, pensando e procurando, dando o meu melhor, né? E haja anjo da guarda, né? Coitado. É verdade. Cecília mandou para a gente algumas questões. Primeira, posso resgatar através da caridade? É da caridade, né? Que a gente vai resgatar. Não é isso? A caridade que é nosso resgate. A reparação é fazendo bem aos outros. Não importa quem, né? Não importa quem. Eu fiquei observando, a Maria José estava falando da adoção. A adoção é uma caridade sublime. Não parece nada, mas é uma coisa, algo bastante importante na vida das pessoas que têm essa condição de adotar uma pessoa que não é nem seu sangue, é uma coisa muito elevada. Para mim, eu vejo dessa forma. Eu conheço um amigo meu que também ele adotou uma filha, e ele é uma pessoa que tem um lado dele que é assim meio
transviado, mas nessa parte a gente vê que o sentimento da pessoa é de bondade, né? Apesar das outras coisas que não boas que ele faz. Mas nesse ponto eu acho bastante uma caridade muito sublime essa da pessoa adotar um ser que não faz parte do seu grupo sanguíneo, daquela parte familiar, né? É isso aí. É verdade. É assim. Cecília falou assim: espiar sem resgatar? Interessante isso que a Cecília falou lá no YouTube. Espiar sem resgatar? Aí botou interrogação. Gente, então vamos lá. Espiar é a consequência do ato mal. Se vai ser resgate ou não, depende de como você vai espiar. A expiação pode já ser uma reparação. Você pode espiar e reparar ao mesmo tempo. Vou chutar aqui um exemplo. Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, um espírita que teve um problema de saúde grave e não podia se mexer, ficava sempre deitado. E continuou e trabalhou no bem. Ele estava espiando, porque ele não estava passando aquilo gratuitamente. Ele estava espiando. E, ao mesmo tempo, ele trabalhava no bem. Fazia palestra, escreveu livro, fazia obra de caridade, ajudava. Ele espiou e resgatou. Agora, vamos falar? É difícil, tá? Há casos de pessoas que reencarnam várias vidas com a mesma problemática. Elas estão só espiando, mas não estão reparando. Tem um caso de uma pessoa que teve 8 vidas como leproso, com hanseníase. Esse caso que a gente contou do Instrução Psicofônica, 1000 anos e o cara ainda estava sofrendo. A dor, ela é um despertar, ela é um aviso de que não está algo certo. Se você não faz nada com relação àquilo, aquilo está lá. Aquilo não consertou teu perispírito. Aquilo atrai a dor. Mas não quer dizer que você amadureceu, aprendeu com aquilo. A reparação é o quê? É o aprendizado que cura. Entenderam? Às vezes a gente pensa o seguinte: fez o mal. Sofreu. Resgatou. Não, senhor. A expiação não é a reparação. Pode até ser, como eu falei, o caso de Jerônimo Mendonça. Pode até ser. Mas, na maioria das vezes, a gente apanha muito na dor para começar a entender o valor do outro. A reparação. Eu não sei se isso está claro. Está claro, gente? Então, a expiação ela é inevitável. Ela não depende da vontade do espírito. Agora, se o espírito está consciente da necessidade dela, já é um bom sinal de que ele, expiando, pode até reparar. Isso é um bom sinal. Mas se ele não está consciente, ele vai reparar nada. Gente, nós temos 7 bilhões e 800 milhões de pessoas reencarnadas. Não pensem vocês que todo mundo fez planejamento encarnatório em colônias evoluídas com seres luminosos, não. Não é. A maioria das pessoas não tem esse grau de consciência, infelizmente. Tem gente que vai reencarnar, vai ter uma vida mais ou menos,
E é só isso que se espera dela. Se eu sei que eu não posso dar para aquela turma uma equação diferenciada, porque ninguém vai fazer, eu não vou dar, gente. Isso sou eu encarnado. Imagina os mentores, muito mais evoluídos que a gente. Tem vidas e mais vidas, e a gente estudou isso, Dona Cecília, no livro Nas Fronteiras da Loucura. Tem um caso lá da menina, a gente ficou ali, é um caso que eu adoro comentar, a gente estudou esse caso, da menina que sai com as amigas no carnaval. Lembra disso, Laís? E que um rapaz a conquista e ela vai para um apartamento com ele e lá tem outros rapazes que fazem uma curra, tentam fazer, quando eles vão botar ela ameaça gritar que eles vão botar um clorofórmio, ela desencarna. E o doutor Bezerra chega e diz: se esta irmã tivesse nesta vida estruturado a sua vida de uma forma que essa vida pudesse ser evolutivamente vitoriosa, útil, ela não teria desencarnado. Mas como tudo era certo, de que seria apenas uma vida mais ou menos... O próprio processo kármico, a própria rede de dívidas que ela está enredada, tirou ela da vida mais cedo. Ela foi sofrer expiação. De quê? Por que ela desencarnou com 19 anos? Devido aos processos que ela trazia de dívida. Se ela tivesse direcionado a vida dela mentalmente, psicologicamente, emocionalmente, e não sou eu que avalio isso, tá? Deixar bem claro. Sei de nada. Eu estou relatando o livro. Então, quem relata isso são aquilo que no orientalismo chama de senhores do karma, espíritos de altíssima evolução que coordenam os processos evolutivos dos seres humanos. São eles que sabem a balança desse processo, milimetricamente. É uma matemática divina. Eu não me atrevo a tentar decifrá-la. Mas, no caso exposto no livro Nas Fronteiras da Loucura, por que está exposto, a gente tem condições de ver. E lá está claro que se elas tivessem dado a ela um ritmo diferenciado para esta vida, ela não teria desencarnado ali. E eu gosto muito dessa passagem, que mostra para a gente exatamente isso. Ela só espiou. Espiou o quê? Dívidas que ela tinha no passado. Ah, ela resgatou? Não sei. Muito provavelmente não. É um estigma perispiritual que ela carrega consigo. Não vai carregar para sempre. Mas ela vai ter que fazer a reparação. E como é que faz a reparação? Fazendo o bem. Ensinando o correto. Falando do bem. Vivendo o bem. Não antipatizando mais ninguém. Socorrendo as pessoas. Fazendo trabalho voluntário. Sendo professor. Sendo médico. Sendo dentista. É assim. É sendo útil. Esse caso que você está falando aí se encaixa bem nessa questão 15, né? Em que, lá na segunda resposta dele, que o espírito, eles perguntam se tivesse recebido sãos princípios de educação, ter-vos-ia desviado da senda criminosa, aí ele vai respondendo a primeira, faz a pergunta de novo, acaso não vos podereis ter feito homem de bem? Aí ele responde, essa resposta acho que cabe bem nisso que você está comentando aí. Um homem fraco é incapaz tanto para o bem como para o mal. Poderia, talvez, corrigir na vida o mal inerente à minha natureza, mas nunca, olha o que ele fala, mas nunca me elevar à prática do bem. É onde justamente quando você aproveita a sua reencarnação, né? Fazendo a prática do bem. E aqui ele, mesmo nessa questão, ele fala sobre isso, que ele não teria condições.
Verdade. Gente, ficamos com essas últimas palavras do nosso irmão Rui. Muito bem. Exatamente isso, Rui. E muito bem pensado do texto. E a gente fica por aqui. Nosso tempo acabou. E acho que o estudo foi muito gratificante, pelo menos para mim. Espero que tenha sido para vocês também. Vamos pedir ao Rui para fazer nossa prece final. Por favor, Rui. Pode ser? Amado Mestre Jesus, divino amigo, divino rabi, divino irmão, médico dos médicos, neste momento estamos mais uma vez aqui reunidos em teu nome para agradecer a vós pelas luzes benditas que é essa doutrina que nos guia na caminhada terrestre. Pedimos a vós que olhai por todos nós, especialmente por esses irmãos que ainda praticam o mal e se sentem bem fazendo, principalmente esses senhores da guerra. Amado Mestre, olhai por essa humanidade terrestre, derrama suas energias salutares e balsamizadoras de cura para esses corações endurecidos no mal. Olhai por toda essa humanidade terrestre, especialmente por essas criancinhas órfãos da guerra, Senhor, e órfãos de tantos desastres naturais que nós mesmo causamos pela nossa desvirtude pelo bem da natureza. Olhai por nós. Perdoa-nos mais uma vez, Senhor. Esteja conosco até o final do tempo. E agradecidos estamos, todos nós, por estarmos aqui, nesse aprendizado, nesse momento, absorvendo as vossas palavras, os vossos ensinamentos através dessa doutrina dos Espíritos. Esteja conosco, amado Mestre, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. E é isso, agradecemos a presença de todos. Cecília aí no YouTube. Tá bom, gente? Semana que vem nós estamos juntos de novo.